dizer que eu me sinto muito em casa quando estou nessa igreja, porque passo a semana aqui como secretário do seminário, conheço a maioria dos irmãos da igreja também, então me sinto muito em casa. Agradecer a Márcio, aos pastores da igreja pela confiança e pelo convite de falar de um tema tão importante, principalmente para nós que somos jovens, né? Eu me coloco sempre como jovem porque, embora a cara não seja, eu me sinto muito novo na minha cabeça ainda. Eu quero convidar vocês a abrirem o texto de Romanos, capítulo 8, verso 28 a 30. Pode ser que a versão de vocês esteja um pouquinho diferente da minha, mas acredito que dá para a gente compreender bem o texto. E... Tá. Pessoal, se vocês quiserem ir mais para frente um pouquinho, vocês estão tão distantes da gente. Estou vendo só umas cabecinhas lá longe. Eu estou meio ruim da vista. Quem puder, por favor, vem mais para frente. Inclusive o reverendo que acabou de chegar. Amém. Vamos abrir Romanos, capítulo 8, verso 28 a 30. Assim diz o texto da palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Queria ter mais uma palavra de oração com os irmãos para a gente iniciar a palestra dessa tarde. Meu Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que, para entender esse tema, sejamos direcionados e guiados somente por ela. Muitas são as confusões que criamos em nossa mente quando tentamos descobrir a vontade do Senhor para a nossa vida, e talvez muitos estejam aqui assim, confusos, sem uma direção para tomar decisões importantes a respeito das mais diversas áreas da vida. Mas pedimos a orientação do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro da nossa cultura, dentro do meio que nós vivemos, principalmente no Brasil, que é um país muito místico, nós fomos influenciados por muitas religiões, principalmente a tradição católica romana, que traz consigo uma bagagem mística, espiritual exacerbada muito forte. E nós crescemos em uma cultura evangélica que acabou, que meio que por inferência, absorveu muito da cultura católica romana, de um tipo de espiritualidade que não está, inclusive, na Escritura Sagrada. E muito provavelmente a maioria de vocês já ouviu a seguinte frase: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É uma frase bonita, é uma frase, meus irmãos, que parece ser muito piedosa, é uma frase, inclusive um jargão muito bem intencionado daqueles que falam a respeito dessas coisas. Mas tem um grande problema, porque geralmente quem diz que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, não sabe que plano é esse. E por dizer essa frase, acaba causando uma confusão na cabeça de quem também está ouvindo, porque ele também não sabe que plano é esse. Então nós temos na nossa cultura pessoas que estão dizendo que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E se você for um pouquinho mais ousado e decidir perguntar a essa pessoa que está falando isso, qual é o plano? Quais são as etapas desse plano? Como será o processo? Se ela não for inventar alguma coisa, ela vai ser sincera com você. Ela vai dizer: eu simplesmente não sei. E vamos todos voltar para a estaca zero, não sabendo qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. E geralmente as pessoas que escutam isso são pessoas que estão passando por situações diversas na vida. Pessoas que, por exemplo, estão passando por um divórcio, pessoas que estão passando por uma perda, por um desemprego, uma traição. Mas o problema é o efeito colateral que essa palavra traz. O crente que escuta isso e que precisa de muitas respostas para a sua vida, ele absorve esse jargão de que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e agora ele passa a viver uma rotina e uma jornada desenfreada na busca de descobrir qual é esse bendito plano que o Senhor tem para a vida dele. E é justamente aqui, meus irmãos, onde começa a confusão na nossa cabeça, porque os questionamentos surgem. E tentar encaixar esse plano de Deus nos questionamentos é muito confuso, porque a gente não sabe qual é o roteiro de Deus, especificamente em cada área da nossa vida. A gente não sabe qual é o desejo de Deus, por exemplo, para quem será aquele que irá casar conosco. Você sabe que é uma pessoa,
Tem um bocado de gente sorrindo agora. Você espera responder isso, quem vai responder é Vinícius, sou eu. Tá bom? Então, quem é a pessoa a qual Deus escolheu? Eu não sei. Mas como é que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida? E a partir do momento que eu pergunto ao Senhor, quem será o varão? Quem será a varoa? Ninguém vai ter resposta. Que plano é esse? Perguntas como, será que eu devo sair da minha cidade e ir para outra cidade? Será que eu devo namorar tal pessoa ou não? Será que eu devo entrar nesse ministério? Será que Deus está me chamando para fazer isso na igreja? E o coração, meus irmãos, quanto mais a gente questiona, mais ele vai ficando angustiado, porque parece que descobrir esse bendito plano de Deus é a coisa mais difícil que pode existir na vida de um cristão que vive obcecado por isso. Sabe qual é o maior problema, meus irmãos, de descobrir a vontade de Deus na nossa vida? Porque muitas vezes a gente quer entrar na mente de Deus. Isso é algo muito particular do coração pecaminoso. A busca do homem desde o Éden é ser igual a Deus. E a gente querer descobrir cada detalhe da nossa vida é querer entrar no íntimo da mente de Deus. É querer descortinar aquilo que Deus não descortinou para as nossas vidas. Deus se revelou de maneira maravilhosa. Romanos deixa muito claro. O apóstolo Paulo nos mostra que o Senhor se revelou na criação, o Senhor se revelou no coração do homem. Todo ser humano, por mais pecaminoso que ele seja, ele tem aquilo que Calvino chamou de senso divinitatis. Ele tem aquele senso de que existe um Deus, existe uma divindade, mas muitas vezes fica somente aqui. O cristão ele consegue entender várias particularidades da divindade a partir da Escritura, mas a gente quer ir além, porque afinal de contas Deus não tem um nome do varão que eu vou casar. E aí onde entra às vezes as mandingas gospels, né? A tentativa de adivinhar quem é a pessoa, quem é o amado que o Senhor preparou para mim. E eu queria entrar aqui, bem rapidamente, em um aspecto mais teológico, falando a respeito de duas vontades de Deus que é revelada a nós, ou também que não é revelada a nós, que é a vontade decretiva e a vontade preceptiva do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso, de fato, Deus quer o melhor para nós, de fato. Ele traçou todos os planos, todos os dias da nossa vida, como diz os salmistas, e nós sabemos, como diz Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto, como a gente leu aqui, Deus já nos escolheu, nos predestinou, e Deus tem todo um plano para nós. Só que Deus tem um plano que é oculto, que Ele não quer que você saiba. Existem características que vão acontecer no futuro, eventos que acontecerão na sua vida, que você não sabe, e é até melhor que fique assim. Já pensou? Se todo mundo aqui soubesse o dia que vai morrer, irmãos, eu viveria com depressão o dia todo, angustiado. Afinal de contas, para que importa viver, se no dia tal eu já vou partir para a glória? É melhor preparar, deixar as coisas prontas para os meus filhos, para minha esposa. Então, se só o fato de saber algo do futuro já nos traz perturbação, não saber dessas coisas também é alvo da graça de Deus. Deus esconder algumas coisas de nós, irmãos, é fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. Você não sabe se amanhã o seu filho, a sua esposa, o seu marido será cometido de uma doença que talvez leve à morte. Saber disso seria torturante para as nossas vidas. Esse é o plano, meus irmãos, decretivo do Senhor. Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, já estabeleceu todas as coisas para as nossas vidas. Na eternidade, Deus escreveu cada ponto, cada detalhe da nossa existência, mas Ele guardou isso para Ele. E não disse aos cristãos que tentassem buscar por meio de um mapa espiritual, de uma mandinga, quais são essas vontades decretivas do Senhor que estão no íntimo da divindade. Então a primeira coisa que eu quero falar, o primeiro conselho que eu quero dar a você, é que você não deve se arriscar a viver buscando conhecer a vontade decretiva do Senhor, porque Deus escolheu não lhe contar. É por isso que no meio evangélico hoje existem as famosas profetadas, não é? O Senhor manda te dizer. E geralmente o que vem após isso não está na Escritura. Essas pessoas estão automaticamente dizendo que tiveram acesso a um tipo de conhecimento que está em Deus, a qual a maioria dos crentes não tiveram. E que eles sabem coisas que Deus revelou a ele que não revelou a nenhuma outra criatura. É muito difícil acreditar, irmãos, que algo que venha do Senhor para nós não esteja revelado na Escritura.
O Senhor tem um plano também, que é um plano explícito para a nossa vida. E ele está revelado na Escritura Sagrada. Sabe qual é o plano maravilhoso de Deus para cada um de nós? Nos conformar à imagem de Cristo. Esse plano todo cristão tem que saber. Deus quer destruir você a partir de quem você é e formar o caráter de Cristo em nós. Mas a gente fica muito insatisfeito com esse plano de Deus, que parece um plano muito pequeno. É só isso que Deus quer, Magno, para a minha vida? Tudo que Deus faz por você, ou tudo que Deus deixa de fazer por você, tem esse propósito: moldar o caráter de Cristo em você. Transformar quem você é em uma figura parecida com Cristo. É aí onde mora o cerne da vontade do Senhor, de fazer parecido com Cristo. João Calvino, meus irmãos, nos diz que a vontade secreta de Deus pertence ao seu conselho eterno, mas sua vontade revelada é o caminho da santificação que nos leva à semelhança de Cristo. Quer saber qual é o plano de Deus para a sua vida? Esse maravilhoso plano, fazer você parecido com Jesus. É isso que Ele quer para a sua vida. Meus irmãos, eu quero falar aqui um pouco com vocês agora sobre uma busca confusa que nós empreendemos em tentar descobrir a vontade de Deus. Veja, muitos crentes, eles vivem aflitos com medo de sair da vontade de Deus. Certa vez um pastor próximo disse assim: Magno, não existe melhor lugar para estar a não ser no centro da vontade de Deus. Mas a pergunta é, quando a gente começa a tomar decisões equivocadas, nós estaremos no centro da vontade de Deus ou não? Alguns vão dizer não, mas se nem sempre a gente sabe qual é a vontade de Deus. Parece que Deus brinca de esconde-esconde com a gente, como diz o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior. Deus diz que você tem que descobrir qual é a vontade dele, mas ao mesmo tempo ele não revela essa sua vontade para nós. Deus, meus irmãos, não age dessa forma. O Senhor nos mandou obedecer àquilo que já foi revelado. Não é seu papel descobrir a vontade de Deus. É Deus quem descobre a vontade dele para nós. E quando eu falo descobrir, é tirar o véu. É o Senhor quem se torna conhecido. É o Senhor quem se revela a nós. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele revelou-se a nós. O plano de Deus de se fazer conhecido é feito a partir da sua própria vontade e não do quanto nós buscamos descobrir quem é esse Deus e qual é a sua vontade para nós. Então fique tranquilo, e tudo aquilo que você precisa saber a respeito da vontade de Deus, Ele vai mostrar a você, porque é Ele quem decide se revelar. Não tem um registro bíblico, meus irmãos, onde diz que o Senhor mandou a gente descobrir o futuro. Não tem um versículo bíblico onde o Senhor diz que nós devemos descobrir o futuro e viver como se estivéssemos já no outro dia. Não é à toa que a Escritura diz que basta cada dia o seu mal. Viva as coisas do hoje, porque o amanhã pertence somente ao Senhor. É Deus quem deve estar lá na frente, e não você, não eu, até porque nós não temos poder para isso. C.S. Sproul, meus irmãos, ele nos diz que o que Deus requer de nós não é que adivinhemos o futuro. O que Deus requer de nós é que confiemos no caráter dele, revelado nas Escrituras, e andemos sempre em santidade. Então, esse é o principal plano do Senhor. Mas o grande problema é que a gente fica sempre inquieto, né, para descobrir o que é que Deus quer. E aqui eu listei, a partir do livro do Dr. Heber Carlos de Campos Júnior, algumas atitudes erradas que eu tomo, eu sei que os irmãos não fazem isso que está listado aqui, para tentar descobrir a vontade de Deus. Como eu falei, nosso país é muito místico, a gente quer sempre ter uma revelação nova, um sonho novo, algo que jamais foi revelado a alguém. A gente busca muito por novidade, principalmente quando somos jovens. A gente quer algo diferente, parece que a rotina da igreja é enfadonha para a gente. Será que Deus não tem nada novo, não? Além dos textos que são lidos sempre no culto, na liturgia. Será que Deus não tem uma pregação diferente, além do que Calvino, além do que Herman Bavinck, além do que grandes pregadores já falaram, que o pastor da igreja prega? Deus não tem algo diferente, não? E para tentar descobrir esse diferente de Deus, a gente entra por uma série de equívocos teológicos, espirituais e até às vezes, irmãos, bobos para tentar descobrir essa vontade de Deus. O primeiro ponto que o pastor Heber Campos lista é a teoria das circunstâncias. Nós queremos descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas a partir daquilo que acontece ao nosso redor. Tem pessoas que dizem assim, se Deus abrir essa porta,
é porque é vontade dele. Se Deus me permitiu chegar até este caminho, é porque é a vontade dele. Eu não gosto muito de contar experiências pessoais, mas me permitam contar uma. Certa vez eu desempregado, muito aperreado, menino pequeno, esposa em casa também estava passando por uma situação difícil no trabalho. Eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Salário bom, auxílio refeição, alimentação, plano de saúde para mim, para a mulher e para o menino. Regalias assim maravilhosas. Só que tinha um porém, era em Recife. Agora imagine se eu tivesse que agir de acordo com a circunstância. Veja, eu estou desempregado, minha família está carente, necessitada de questões financeiras, e abriu-se uma porta tão maravilhosa. Não tem como não ser de Deus. Veio no momento certo, com uma proposta certa, não tem como não ser de Deus. E eu fui por esse viés, irmãos. Meus queridos, foi o pior ano da minha vida. Não em termos financeiros, mas em termos espirituais e conjugais. Tinha que ficar longe da minha família por um longo tempo, e o casamento começou a declinar. Nem sempre as circunstâncias que aparecem na hora certa, no momento certo, para tratar de um problema daquele momento, nem sempre é a porta de Deus. Nem sempre é o caminho de Deus. Acontece assim muitas vezes quando os jovens começam a namorar. Você está carente, já começa a ouvir os zumbidos em casa, vai ficar para titia, não aparece ninguém, não tem ninguém, e aparece aquele lindo, né? Ou aquela linda, cheiroso, bonito, carinhoso, é esse. Só tem um detalhe, ele não é da igreja, mas veja, chegou no momento certo, ele cuida tão bem de mim, está na circunstância certa, com uma solução que aparentemente é correta, mas será mesmo que vem de Deus? Então, irmãos, tomar decisões a partir das circunstâncias, acreditando que sempre será a vontade de Deus, a gente pode entrar em um enrascado. Quer um exemplo bíblico? Jonas. Jonas, meus irmãos, é conhecido como profeta fujão. O Senhor deu uma ordem a Jonas para ele anunciar o evangelho, pregar o juízo do Senhor. E Jonas decide fazer o quê? Desobedecer ao Senhor, fugir. E nessa fuga de Jonas, ele encontra um barco prontinho, na circunstância perfeita, para fugir da presença de Deus. Talvez Jonas devesse ligar os pontos ali. Não quero pregar, talvez o Senhor tenha entendido, fugir da presença dele, eis um barco prontinho, é de Deus. Mas aquele barco, meus irmãos, na verdade era o barco da desobediência, para Jonas fugir da presença do Senhor. Queridos, o pastor Heber Campos lembra que Deus usa circunstâncias para provar o coração e não para revelar o que Ele quer para a nossa vida. O que Ele quer revelar para nós está na Escritura Sagrada, somente a Escritura. As circunstâncias vêm para provar a nossa fé, para depurar a nossa fé, para fazer aquilo que eu falei no início, moldar em você e em mim o caráter e a vontade perfeita de Cristo. Então tenha muito cuidado para não transformar a providência de Deus em profecia particular. Muito cuidado com relação a isso. A segunda coisa, a segunda mandinga gospel que nós fazemos para tentar descobrir a vontade de Deus é a incredulidade disfarçada de fé, que é a tal busca pelos sinais. Quem nunca pediu um sinal ao Senhor? Senhor, dai-me uma resposta. Senhor, se for da tua vontade, faz tal coisa acontecer. O pastor Heber conta um exemplo interessante de um rapaz que queria casar com uma moça. E ele queria descobrir se a vontade de Deus de fato era casar com aquela moça. Então, caminhando perto de um lago, ele encontrou 3 pedras no chão. Catou aquelas 3 pedras e tinha um pedacinho de madeira boiando. Ele disse, Senhor, se eu acertar, veja o teste, uma dessas 3 pedras naquele galinho que está boiando, eu sei que é para casar. E ele pegou aquela primeira pedra, jogou. Adivinha? Nada. Mas ele foi um pouquinho mais para perto. Quem sabe daqui não é o lugar que Deus quer que eu lance a pedra. E ele jogou a segunda pedra. Adivinha? Nada. E aquele homem decidiu entrar no lago. Até o pescoço, bem pertinho do pedaço de madeira, acertou. É para casar. Pô, meus irmãos, a gente às vezes tem um dom muito particular nosso de moldar as circunstâncias para parecer vontade de Deus. Esse homem ele adaptou toda uma situação para que Deus revelasse-se a ele a partir daquilo que ele mesmo montou.
Então a gente faz isso muitas e muitas vezes. Nem sempre, meus irmãos, os sinais que aparecem, que a gente cria, é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que você consegue estabelecer um mapa para ser guiado e descobrir a vontade de Deus vai ser vontade de Deus. Como disse o pregador dos ursinhos carinhosos, os meninos conhecem a referência, acho que vocês sabem quem é. Ele diz: se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você sentir, se Deus deixou você abraçar, se Deus deixou você experimentar, é porque Ele quer te dar. Essa cena, essa fala, eu só consigo imaginar um homem com um amante. Deus deixou você ver o fruto proibido. Deus deixou você sentir, tocar, provar. Se você atendeu a todos esses requisitos circunstanciais, é de Deus. É de Deus. É um miserável, não é, Márcio? Então, meus irmãos, hoje, muitos de nós vivemos assim, né, com coisas pitorescas do dia a dia. Se o ônibus chegar em 2 minutos, se ele atrasar 2 minutos, eu não vou. Isso aqui em Caruaru não dá muito certo, né? Se chover é para eu ficar. Às vezes o camarada não quer ir para a igreja, sabe? A gente é muito esperto, né? Aí a gente vê que está meio nublado e diz: Senhor, tu sabes, né? Se chover, Senhor, eu sei que é para não ir. Ele sabe que vai chover. Cai um toró e diz: fiquei por conta do Senhor. Foi feita a tua vontade, ó Pai. A gente é esperto, irmãos, em moldar sinais que até às vezes a gente precisa dele. Se ela responder, né, a mensagem em 10 minutos, você quer para a gente namorar. Amém. Então, meus irmãos, é muito comum, mesmo que inconscientemente, a gente criar esses sinais, porque a gente precisa, né, ver para crer. A gente precisa muitas vezes de algo, a gente quer alguma coisa palpável para dizer um sinal que o Senhor está mandando. Quando na verdade, meus irmãos, isso é incredulidade disfarçada de fé. Incredulidade disfarçada de fé. A gente não está satisfeito com a vontade de Deus para a nossa vida e a gente quer testes, provas. É como Gideão, né? O Senhor disse: vai, Gideão, combate em favor do meu povo. Gideão tinha a própria palavra do Senhor em cima dele, mas ele fez um teste para saber se de fato era a vontade de Deus com o novelho de lã. O Senhor pacientemente revelou. Mas Gideão, insatisfeito, ele disse de novo: Senhor, me dá mais um teste, faz o contrário agora. O Senhor foi lá e fez. Mas nem sempre o Senhor vai ser paciente, meus irmãos, para nos dar essas respostas assim. Então, a Bíblia nunca mandou a gente testar Deus para descobrir o que fazer. Isso é provar o Senhor, inclusive, tentar o Senhor nosso Deus. Pois bem, meus irmãos, passando um pouco mais aqui, a gente tem também outra prática que alguém já traduziu por bibliomancia. Já ouviu falar de bibliomancia? A necromancia era a prática de consultar os mortos. E geralmente alguém queria conhecer o futuro, ia jogar tarô, né? Ia descobrir os signos, né? Ver o posicionamento dos astros. Às vezes tem irmãos que acreditam nessas coisas, né? Tem lá, cristão reformado do signo de Gêmeos, né? Então é complicado essa coisa, né? Tu coloca mais. Então é assim que funciona às vezes a nossa vida espiritual. A gente vive olhando para a Escritura como um tipo de bibliomancia, né? É aquele velho clássico. Quem nunca fez isso, irmãos? Não responda, porque se você disser que não fez, você vai estar mentindo. Senhor, fala comigo, né? Aí é feito o camarada que vai viajar de avião, né? Tem muito medo de avião, e chega lá no aeroporto, confuso sobre a vontade do Senhor, se ele deve entrar ou não naquele avião. Ele diz: ó Pai, se revela a mim. E ele abre a Bíblia e cai em Lucas 23, 43. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não vai, irmãos. Ele não vai. É feita a pessoa que está com depressão, passando por um momento muito difícil, diz: Senhor, me dá um direcionamento sobre o que eu devo fazer. E ele abre em Mateus 27, capítulo 5, que diz: retirou-se e foi se enforcar. Desde Judas. Meus irmãos, são práticas que não condizem com aquilo que Deus estabeleceu. Isso é brincar com a palavra de Deus. Não tente descobrir a vontade do Senhor assim. Isso é brincar de ser cristão. A Bíblia, meus irmãos, não é um amuleto mágico. Não é uma revelação que o Senhor vai lhe dar a partir de coisas aleatórias que a gente faz. A Bíblia, meus irmãos, é a revelação divina para ser estudada, entendida e aplicada. Você vai aprender qual é a vontade do Senhor.
quando você lê sua Bíblia, estudar a sua Bíblia e aplicar a sua Bíblia na sua vida cristã. É aí onde mora a palavra e a vontade do Senhor. Texto lido e compreendido, não por meio de sorteio espiritual, não por meio de coisas aleatórias. Deus fala por meio da sua palavra. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem acesso à vontade de Deus para a sua vida. O problema é que a gente sempre quer algo a mais. Somos seres insatisfeitos, irmãos. Seres que Deus pode gritar na nossa cara através da sua palavra, e a gente muitas vezes quer tapar o ouvido porque a gente só quer ouvir o que quer. Obedecer, meus irmãos, é mais difícil do que fazer nossa vontade, pode ter certeza. Não tente dobrar a vontade da divindade do Criador para ser mais parecida com o seu querer. Porque a Bíblia vai lhe dizer mais o que você não gosta de fazer do que o que você gosta de fazer. A Bíblia vai lhe afastar de pessoas que você decidiu ficar próximo. A Bíblia vai lhe tirar de alguns convívios que você escolheu estar ali. E é mais difícil obedecer essa vontade revelada, perfeita e agradável do Senhor que está no texto sagrado, do que fazer a nossa própria vontade. A nossa vontade, meus irmãos, ela é deleitosa para nós mesmos, mas levam a caminhos de morte, nunca a caminhos de verdade, de paz, como a palavra de Deus nos leva. Reverendo Augusto, certa vez, disse: se você quer ouvir a palavra de Deus, abra a Bíblia. Se você quer ouvir a voz do Senhor em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. É ali onde você vai encontrar a palavra do Senhor. Outra coisa que a gente faz também, já estou caminhando para o final, é procurar através dos sentimentos as respostas para o Senhor. Me lembro de muitos cristãos que chegavam perto de mim para tomar decisões e diziam assim: se eu sentir paz é porque é de Deus. Tem gente que é assim, né? Se eu sentir paz é porque é do Senhor. Sentir paz é de Deus. Mas o problema, meus irmãos, é que o texto sagrado diz, em Jeremias 17, que o coração do homem é o quê? Enganoso. O coração do homem é perito em enganar a nossa consciência, em enganar a nossa cognição a respeito das nossas vontades. Então não busque dos sentimentos aquilo que é a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, na sua oração do Getsêmani, tomado de grande temor, de grande dor e batalha espiritual antes da sua crucificação, o Senhor, em oração profunda, mostrando ali a plenitude da humanidade do nosso Salvador, chorando, disse: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, que é diferente de quê? De apartar de mim este cálice. Cristo é o maior exemplo da plena obediência que devemos ao Senhor. E a obediência é esta pautada na Escritura Sagrada, meus irmãos. Jesus disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então, cuidado, porque paz emocional não é o mesmo que aprovação nem de vontade divina. Fé, irmãos, muitas vezes não é sentir, é obedecer, é fazer aquilo que nós não queremos, quando o nosso coração grita o contrário. Como eu disse, aquilo que a Bíblia nos diz para fazer muitas vezes é mais desconfortável do que confortável. Talvez seja aí onde mora o problema. A gente quer fazer além, a gente quer saber demais. A gente quer saber do futuro, quer saber onde vai trabalhar, com quem vai casar, o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus disse, como eu falei, basta cada dia o seu mal. Você não foi programado para o amanhã, você foi programado para o agora. Quando a gente busca essa vontade de Deus, está no secreto do Senhor, acaba acontecendo o que o pastor Heber Campos falou. A gente chega a um conhecimento tóxico que não nos alimenta, mas sempre vai nos matar. Deus não prometeu o futuro para nós, Ele prometeu pegar na nossa mão e chegar no final da estrada. Se nós nos soltarmos da mão do nosso Redentor e decidirmos trilhar a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho, especulando a respeito da vontade dele, o caminho será terrível, meus irmãos. É melhor não saber como será a jornada, mas estar com as mãos pegadas àquele que sabe nos guiar pelo caminho e tem a certeza de chegarmos até o fim. Por isso, meus irmãos, para a gente concluir, John Frame nos diz o seguinte: dentro dos limites da palavra, Deus nos dá
liberdade para escolher. Você quer ser livre para escolher as coisas que Deus estabeleceu para você? Escolha pela palavra. Na escritura não tinha o nome da minha esposa, Thalita Rayane da Silva Oliveira, essa aqui, Marta. Mas na escritura dizia o que nós devemos esperar de um esposo. Na escritura não tinha o seu trabalho, qual seria na empresa tal, você tem que entrar na faculdade tal, mas na escritura diz como você deve trabalhar para a glória de Deus. Meus irmãos, aqui está o princípio inerrável, inerrante, e não nos leva para um caminho longe da vontade do Senhor, que é a Sagrada Escritura. Então, cuidado quando você for tomar decisões na sua vida. Não se paute por suas emoções, não tente ludibriar as circunstâncias, moldar as circunstâncias para chegar até onde você quer, não construa suas próprias pontes. Siga sempre pelo caminho do Senhor. Viver pela fé não é viver por sinais. Não tente controlar o futuro, não tente estabelecer aquilo que Deus não estabeleceu. A vontade de Deus, meus irmãos, não é um código secreto. Não é um mapa espiritual que você tem que sair guiando para tentar encontrar. Por isso que existem pessoas que estão emocionalmente e espiritualmente abaladas, porque vivem, às vezes, nas redes sociais, às vezes em programas, e tem alguns pastores que não são tão fiéis à Escritura, buscando o que é que Deus tem para ela, enquanto ela tem na Escritura Sagrada o plano eterno de Deus para a sua vida. Então, se você quer um versículo para hoje, se você chegou aqui hoje buscando um texto, um versículo que guie a sua vida, que responda aos anseios do seu coração, tem um texto, meus irmãos, de Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao verso 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a resposta do Senhor. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como é que você conhece o Senhor? À medida que Ele se revela a você. E Ele se revelou a nós através da Escritura Sagrada. Se aproxime da Escritura e você irá se aproximar da plena e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai bendito, os nossos caminhos são estranhos, os nossos caminhos são muitas vezes diferentes dos teus. Nosso coração vive em conflito, vive muitas vezes perturbado, angustiado, porque queremos descobrir aquilo que o Senhor espera de nós. Mas a nossa oração nessa tarde, Senhor, é que Tu conformes o nosso coração à Tua vontade. E cada vez que nós estivermos perturbados, o Senhor nos atraia à Tua palavra. Pedimos ao Deus que o Senhor guie cada jovem, cada adulto que aqui está, para o centro da Tua vontade e que eles tenham como luz sempre a Tua Escritura Sagrada. Obrigado, Deus, por essa tarde, por esse início de conferência. Oramos assim, gratos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez.